mistério do baú do tesouro. Todos os habitantes que vamos procurar o mistério em todo lugar. As imagens que mostram que vamos procurar o mistério em todo lugar. As imagens que mostram todo diverso. Nenhum habitante só todo lugar. A gente vai procurar o mistério em todo lugar. Se a gente vai procurar, precisamos ir lugar. Narciso espetacular. Nathan, o pianista. O show vai ser especial.
Tchau.